Você já se perguntou por que da maioria de nós brasileiros não conversamos sobre a África, como conversamos sobre a Europa, a América do Norte e atualmente a Ásia? E por quê? Sendo que o Brasil, no seu processo histórico e formação, temos muita influência dos povos africanos, sendo na linguagem, na gastronomia, na arte, música e dança e várias outras coisas, e até na religião. Será que isso tem alguma coisa em relação com o processo material, produção, a riqueza? Mas será que a África sempre foi assim? Esse continente que, quando falamos, as pessoas já remetem à miséria, a mazelas, a conflitos internos? Bom, no vídeo de hoje, no Refletindo em História, vamos trazer alguns pontos e refletir sobre o processo histórico do continente africano. E no final do vídeo, vamos chegar em uma conclusão que nem sempre foi assim. O primeiro ponto que temos que destacar é, segundo os geólogos, a placa do continente africano é a mais antiga, é a primeira a ter se desprendido do continente primordial, que denominamos de Pangeia, há cerca de 3,6 bilhões e 300 milhões de anos, tendo como extensão territorial 30.341.511 km² aproximadamente, sendo o terceiro maior continente do planeta, atrás da Ásia e do continente americano. Outro ponto que temos que destacar no continente africano é sua diversidade ambiental, com as suas florestas tropicais, com a savana, os desertos do Saara e o deserto do Kalahari, as suas bacias hidrográficas dão destaque para seus rios caudalosos, como o Níger, o Kwanza, o Zambeze e o Nilo. E esse enorme continente também tem uma enorme riqueza de minerais, dando destaque para o ouro, o lítio, diamante, o cobalto, o manganês, minério de ferro e vários outros minerais. Outro ponto a se destacar é o significado do nome África. Esse nome tem várias teorias e origens diferentes. Um exemplo mais próximo da gente, que é o que generalizou até para o continente como um todo, vem do latim, que é Áprica, que significa ensolarado, que também dos gregos, que é apriké, que significa lugar sem frio ou terra sem frio. Mas também temos termos dos fenícios, que é afer, que significa empoeirado. O interessante, né, a gente percebe que o nome remete às condições climáticas, né? Mas o mais próximo da gente veio do Império Romano, pelo fato dele designar esse nome aos povos que viviam na região de Cartago, atual Tunísia. Mas uma grande curiosidade, esse enorme continente foi o palco da descoberta do fóssil mais antigo do gênero Homo que temos em registro até hoje. O cientista Raymond Dirch, no ano de 1924, descobriu o fóssil que foi batizado de Australopithecus africanus na região sul do continente. Mas coube a Ivens Coppens a descobrir o fóssil mais completo que temos até hoje registrado, que é o Australopithecus afarensis, que ganhou esse nome por ter sido descoberto na região de Afer, na Etiópia. E batizaram de Lucy, por ser um exemplar feminino. E foi também palco dos Homo habilis, outra espécie do gênero Homo, que se destaca pelas suas habilidades físicas e também a capacidade de criar artefatos, inclusive dominar o fogo, criando as bases para uma
tradição social. Outro ponto interessante a destacar nesse enorme continente são os seus impérios, dando destaque para alguns que sobreviveram por milhares de anos e outros por alguns séculos. Vamos destacar o primeiro, que todos vocês já conhecem, que é o Antigo Egito, que sobreviveu aproximadamente quase 4.000 anos, desde a sua formação dos pequenos povos em volta do Rio Nilo até a sua decadência, já com um reino consolidado. Temos também, que dividia fronteira com ele, o Império Kushita de Kush. E esse império tem um destaque interessante, que é o lance das mulheres, a relação das mulheres com o poder, que a gente chama de as Candaces. Muitas eram guerreiras e outras faziam papel de liderança. Tivemos também o reino de Axumita, que se consolidou no território aproximadamente hoje é a Etiópia, aproximadamente no século II a.C. Temos também o Império de Gana, considerado como o território do ouro. Segundo os relatos e as epopeias locais, diz que nessa região o ouro brotava da terra igual uma plantação de cenoura. Um outro grande império nesse continente foi o Império de Mali. Esse império se destaca pelo tanto de relatos que temos sobre, dando destaque para o seu principal rei, foi o Mansa Musa. Segundo relatos e as epopeias, o Império de Mali conquistou vários outros impérios ali da região, se tornando um império muito rico, principalmente em ouro, por ter conquistado o Império de Gana. Também temos relatos dos árabes que Mansa Musa fez uma peregrinação a Meca no século XIV e levou tanto ouro consigo que o valor do ouro na região despencou por 12 anos consecutivos. Segundo relatos, para muitos é um mito, mas para outras pessoas isso é um fato, Mansa Musa levou 60.000 carregadores e 500 escravos, e cada escravo carregava consigo uma bengala que pesava 3 kg de ouro cada bengala. Para você ver como teve impérios muito ricos. Também temos relato do Império Songhai, que foi constituído por pescadores, caçadores e coletores, que foi também dominado pelo Império de Mali. Tivemos também civilizações, como exemplo, civilização Iorubá, já no século XI, e segundo alguns relatos, tinham cidades que tinham mais de 20.000 habitantes. E nesse período, teve cidades que destacaram, como Difé, a de Benin, tivemos o reino do Congo, Zulu, o reino de Monomotapa e vários outros. Agora fica a pergunta, como que esses grandes impérios, consolidados por milhares de anos, dentro de um continente farto na questão natural, como que eles foram ser dominados e colonizados pelos europeus? Na segunda metade do século XV, início do século XVI até o século XIX, esse continente, os reinos que ali viviam, estavam em crise internamente, com guerras, conflitos, e os europeus estavam em sua ascensão com a descoberta dos extramares, principalmente puxado pelo Império Espanhol e o português. E se aproveitaram e começou a ter o comércio de escravos, intensificando mais a crise dentro desse continente. Hoje, o que vemos no século XXI, ainda no continente africano, conflitos, guerra civil, tudo isso ainda é consequência ainda desse longo processo de colonização.
E o continente africano está tentando se restabelecer, porque a partir do século XX para frente, os povos que vivem nesse continente se libertaram de seus colonos. Então, está no processo, né, de identidade, de organização política, e então vai ser um longo processo até eles conseguirem se estabilizar, ter uma identidade e conseguir trilhar o caminho do crescimento. Eu falo na questão do macro, o continente, né? Igual semelhante da Ásia hoje. Cada continente, né, passou o seu processo, né, de ascensão, de estabilização, e depois tem a decadência, que é o processo, né, que acontece na história. E o que eu e você estamos vivendo não é a última parte da história. Muitas coisas ainda vão vir. Semelhante ao que estamos vendo hoje, a Ásia em ascensão novamente, porque a Ásia, principalmente a China, que com seu império celestial no passado, igual eles mesmos se dominavam, já foram hegemônicos, e hoje eles estão retornando. E até um século atrás, eles estavam por um processo intenso dentro, né? E isso vai acontecer durante a história, podemos, né, até dizer, em todos os lugares. O país que é hegemônico hoje não será eternamente, ele vai ter o seu ciclo. A gente está vendo aí os norte-americanos hoje como um país hegemônico que está em decadência, mas não vai deixar de ser um país que deixou sua marca e também que ainda vai construir muitas coisas. Então, assim, agora fica a questão: será que esse domínio asiático vai perdurar por muito tempo? Porque o mundo hoje está tudo muito rápido, muito acelerado. Então, a reflexão desse vídeo de hoje fica a respeito do continente africano, que para muitas pessoas a África sempre foi, né, um continente com povos muito pobres, com povos que só tem sofrimento e mazelas. Mas não, se a gente sair dessa bolha e olhar para um outro ponto de vista, a África contribuiu muito com o mundo, né? Com todos humanos, né? Hoje tem que olhar com carinho para o continente africano, porque dali foi o berço, né? E a África também teve grandes impérios e foi hegemônico em um período da história. Mas para muitos cientistas, o próximo continente que vai voltar a ser hegemônico depois da Ásia é o continente africano. Não só pelas suas riquezas naturais em si, pelo fato do processo que eles estão passando hoje, né? E a gente já está vendo, né, algumas cidades ali dentro da África sendo também mediado pela China, também está se envolvendo ali, geopoliticamente falando, que é o início de um processo de evolução, né? Diferentemente do século passado, há 2 séculos atrás também, que os colonos só exploraram. Mas hoje estamos vendo investimento em alguns locais ali da região africana. Isso, para muitos, é só uma teoria, mas para outros é um fato. E para você, o que será? Né? Será que quando o continente africano voltar ao pilar hegemônico, produzir materiais,
né? Porque riquezas naturais eles têm, mas quando eles começarem a produzir, a se tornar imponente novamente, será que o mundo olhará para a África com mais carinho e atenção? Se interessará pela história desse continente antiquíssimo? Bom, um exemplo disso é a Ásia. Até pouco tempo atrás, a gente não ouvia as pessoas conversarem sobre a Ásia no dia a dia. Era mais sobre Europa e Estados Unidos, né, América do Norte. Hoje não. Hoje as pessoas já estão falando muito da China. Muitos estão falando até de se mudar para lá e aprender o mandarim. E a América do Sul, hein? Na onde eu e você vivem? Será que a gente tem possibilidade de ter um sentimento em nós de pertencimento de um povo, né? E a gente conseguir um dia estar nessa lista de ser uma região imponente novamente? Novamente, não, né? Mas assim, será que nós estaremos um dia ali como possível continente a ser hegemônico no planeta? Recurso a gente tem, basta ter o sentimento e a vontade. Bom, o vídeo refletindo em história de hoje foi esse. Espero que vocês curtem, compartilhem, critiquem também. O canal está no início, mas em breve iremos estar melhorando. Em breve também vamos trazer vários tipos de conteúdo, tanto geográfico, geológico, industrial, com foco na reflexão. Eu escolhi esse tema, a África, como primeiro vídeo, por ter sido também uma temática que me fez eu estudar um pouco de história, né? Então achei muito especial fazer o primeiro vídeo do canal sobre esse continente que eu também tinha muito estereótipo sobre, né? Para você que tem curiosidade sobre o continente africano, né? E tem vontade e também saber de obras, eu vou mostrar 3 obras aqui interessantes, né? Para quem gosta desse tipo de assunto e saber do procedimento do berço da humanidade, né? Foi a construção do berço da humanidade, que é o continente africano. Bom, meu livro, José Rivair Macedo, História da África. Aqui ele traz uma visão tanto geológica, arqueológica, historiográfica e geográfica sobre o continente africano. É um bom livro para ler. Sapiens, de Yuval Noah Harari, quem não leu, é uma obra fantástica, né, que aqui ele traz, principalmente no início do livro, a parte mais da paleontologia, né, ali da região da África, mas ele aborda muitas outras temáticas nessa obra, meio que filosoficamente falando, né, tem muitas coisas interessantes. E para quem quer entender sobre a relação, as influências, né, do negro e do povo afro no Brasil, eu indico muito esse livro do Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes. É um livro legal, mostra como que no Brasil, eu, você, as coisas que praticamos no dia a dia, praticamente 60% é África, né? São esse choque, né, entre o povo africano, os europeus e os nativos, né, que aqui estavam, que saiu esse povo, né, essa nossa nação brasileira, né, mas muitas coisas que a gente faz, eu, você, até com pesca, caça, para quem gosta de dançar ritmos de músicas, né, samba, tem grande porcentagem da cultura
africana. Até mais, fui.